Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A transformação na vida de um cristão é proporcional à renovação da sua mente. O que significa isso? Que quanto mais nós permitimos que a nossa mente seja renovada pela verdade de Deus, mais e mais transformações e progressos em Deus nós viveremos. E quanto menos nós permitimos que a nossa mente seja renovada pela verdade de Deus, menos transformações e menos progresso viveremos. Amados, a palavra nos ensina que nós devemos ter a mente renovada para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ler aqui comigo Romanos, capítulo 12, o versículo 2, que está escrito assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, veja que a Bíblia diz que nós não devemos tomar como modelo para a nossa vida a sabedoria do mundo, o padrão de vida do mundo, o padrão de decisão, o padrão de ver a vida, a forma de ver a vida. Não devemos tomar o padrão do mundo como o nosso modelo, mas devemos o quê? Ser transformados. E como que nós vamos ser transformados? Pela renovação da mente. Então, é o processo de renovação da mente que produz a transformação necessária para que eu e você sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a Bíblia fala sobre experimentar e comprovar, significa viver, desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas também comprovar, ou seja, estar face a face com uma situação, com uma circunstância e ter a capacidade de discernir, de entender, de comprovar se aquela é a vontade de Deus ou não. Isso é experimentar e comprovar, não é simplesmente desfrutar da vontade agradável, boa, perfeita de Deus, mas nós temos essa capacidade de olharmos para alguma circunstância na nossa vida e termos o poder e a capacidade em Deus de discernir: essa de fato é a vontade de Deus para mim, não, essa daqui não é a vontade de Deus para mim. Amados, isso só é possível à medida em que nós nos expomos à renovação da mente. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse processo da renovação da mente. A gente sempre fala sobre renovar a mente, o poder da mente renovada. Eu falo bastante sobre isso, por quê? Porque a forma com que nós pensamos é a forma com que nós vamos viver, a forma que nós vemos a vida é a forma que nós vamos viver, a forma que nós enxergamos os relacionamentos é a forma que nós vamos alimentar os nossos relacionamentos, a forma que nós enxergamos finanças é a forma que nós vamos viver a vida financeira, administrar as nossas finanças. Então, existe uma forma de se pensar a respeito de todos esses assuntos: finanças, relacionamento, ministério, família, profissão. Existe uma forma de se pensar que é a forma de Deus, que é a mente de Cristo. E existe uma forma de se pensar que é a forma natural, a mente desse mundo aqui, as estruturas mentais desse mundo aqui. E nós precisamos estar sujeitos a Deus para viver essa renovação da mente. Só que viver essa renovação da mente, amados, requer de nós uma disposição para sermos confrontados por Deus. Por quê? Porque ele precisa mostrar para nós quais são as áreas que nós não estamos pensando como ele pensa.
Porque como que nós vamos receber essa capacitação vinda do Senhor para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade dele, se nós não conhecermos qual é a vontade dele? E para nós conhecermos, nós precisamos de um relacionamento com Deus, para conhecê-lo, para conhecer a mente de Cristo, como Deus pensa, como Cristo pensa, e precisamos dessa disposição para que ele nos confronte. Nos confronte em que sentido? Diga para nós quais são as áreas da nossa vida ou quais são as formas de se pensar da nossa vida que não estão alinhadas com a forma de pensar dele. E muitas vezes nós não queremos isso, né? Nós resistimos a isso. Por quê? Porque nós temos vivido um tempo, uma geração em que o confronto ele não é bem visto, né? As pessoas não conseguem lidar bem com o confronto. E aqui eu falo não um confronto para gerar uma briga ou uma discussão, não, mas um confronto de ideias, por exemplo. Por quê? Porque com Deus acontece isso. O Senhor vem e quer nos mostrar que aquela forma que nós estamos pensando, por exemplo, sobre relacionamento, não é a forma que ele pensa, que ele vê. E aí ele quer nos mostrar para que a gente possa abandonar aquela forma errada e permitir que ele estabeleça a forma dele. Ou seja, isso é a renovação da mente, é nós abandonarmos o estilo natural de se pensar, de ver as coisas, de avaliar as coisas e assumir o estilo de Deus. Mas para isso nós precisamos desse coração e dessa disposição que aceita esse confronto. E isso inclui o quê? Por exemplo, nós lermos a palavra de Deus e acatarmos a palavra de Deus para nós. Quantas e quantas vezes nós lemos a palavra e pensamos, puxa, tal pessoa devia ler isso aqui. Ou ouvimos uma pregação, um devocional, uma ministração e pensamos, ai, tal, fulano de tal tinha que ouvir essa mensagem aqui. Mas se somos nós que estamos ouvindo, ou se somos nós que estamos lendo a palavra de Deus, aquela palavra é para nós. Nós precisamos aprender a nos colocar à disposição de Deus para tudo o que Ele quiser falar conosco e fazer em nós. Amados, tem um texto lá em Tiago que fala sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria terrena, que chama inclusive de sabedoria demoníaca, que fala claramente que a sabedoria terrena, ela é uma sabedoria que abriga no coração. Sabedoria, a gente pode pensar sobre formas de pensar, estruturas mentais, abriga no coração inveja, ambição, egoísmo e amargura. Ou seja, a sabedoria terrena, a forma de pensar do mundo, que a Bíblia chama lá em Tiago, deixa eu ver aqui, é Tiago capítulo 3, tá lá dos versículos 13 até o 18. Mas ali no versículo 15 vai dizer que esse tipo de sabedoria, ela é demoníaca. E ela briga no coração inveja, amargura, ambição, egoísmo. E esse tipo de sabedoria, amados, esse tipo de pensamento, de intelecto, de ver as coisas, muitas vezes vem mascarado e tenta se apresentar a nós como algo bom, porque é assim que o diabo faz. Ele tenta apresentar a forma de pensar dele, porque é sobre formas de pensar que nós estamos falando aqui. Ele tenta apresentar a forma de pensar dele como uma forma boa, uma forma justa. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro isso para nós. Imagine que uma pessoa, ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime contra uma criança. E a pena para aquela pessoa vai ser a pena de morte. E na hora que nós olhamos aquilo, e imagine que seja um crime cruel que ele cometeu contra aquela criança. Na hora que nós olhamos, nós pensamos assim, bem feito, ele mereceu, ele merece receber isso. Amados, a Bíblia diz que nós
Não devemos tomar o lugar o quê? De Deus. Quem tem o poder sobre a vida de alguém é Deus. Eu não estou falando que esse criminoso ele não tenha que cumprir a pena dele, ainda que seja prisão perpétua, morrer dentro da prisão. Ok, vai ser a consequência pelo crime que ele cometeu. Mas por que que muitas vezes nós, como cristãos, aplaudimos a pena de morte? Porque nós nos deixamos levar pela sabedoria que tem uma aparência de justiça. Parece justo porque ele cometeu um crime hediondo. Ele deve morrer. Mas ele pode estar lá, a pena dele, ao invés de ser a pena de morte, vamos colocar, vai ser a prisão perpétua. Ele vai receber a pena pelo que ele fez. Ele vai receber a consequência pelo crime que ele cometeu. Mas e se lá, dentro da prisão, Deus tem o caminho que o levará para a salvação. E antes de morrer, antes dele morrer na sua velhice, por quê? Porque ele estava lá na pena de prisão perpétua, ele não foi morto antes da chance de conhecer a Cristo Jesus. E aí ele recebe a salvação. Tem pessoas que vão dizer que Deus que é esse? Que ele cometeu um crime, ele tinha que ter morrido. E quantos de nós, cristãos, validamos esse tipo de pensamento, esse tipo de sabedoria? Porque tem uma aparência de justiça, tem aparência do que é correto. Mas o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. A Bíblia fala isso claramente, inclusive aquele que cometeu o crime hediondo. Como eu mencionei antes, não estou falando que ele vai ser isento de cumprir a pena, ele vai ficar lá, prisão perpétua, não vai sair da cadeia. Mas nós não temos o direito de decidir sobre a vida dele. De decidir, não, ele vai morrer. Não, é Deus quem sabe isso. Entende, amados? É sobre esse tipo de diferença que eu estou falando aqui. Muitas vezes nós achamos que a sabedoria que nós estamos conduzindo a nossa vida é uma sabedoria divina, mas não é. É sabedoria que abriga inveja, abriga amargura, abriga ambição, abriga egoísmo. A Bíblia fala ali em Tiago, depois você pode ler com calma esse texto, Tiago 3, do 13 até o 18. A Bíblia fala que a sabedoria que vem do alto, ou seja, a sabedoria que vem de Deus, ela é sempre pura, pacífica. O que é pura? Ela não tem corrupção nenhuma. Ela é pura, ela é pacífica, sempre vai gerar paz. Ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia. Ela é cheia de bons frutos, ela é imparcial, ela não trata as pessoas com parcialidade. Ela não trata as pessoas com favoritismo, favorecendo uns em detrimento de outros. Não, a sabedoria de Deus não faz isso. A sabedoria de Deus, ela é sincera e ela sempre vai produzir o quê? Paz. Sempre vai produzir paz. Já a sabedoria terrena, chamada de demoníaca, ela sempre gera confusão e toda espécie de mal. Amados, essa é a disposição que nós precisamos ter para deixar Deus o que? Renovar a nossa mente, porque às vezes nós achamos que estamos tendo um pensamento, não, esse pensamento que eu tenho é justo, esse pensamento que eu tenho é correto. Quantos casais cristãos, vou dar um exemplo aqui, casais cristãos, um dos cônjuges é infiel e adultera, e o outro passa um tempo para se cobrar daquele cônjuge que foi infiel, ele também se torna infiel e adultera. Ah, mas eu tenho o meu direito. Ele fez isso comigo. Eu também tenho o direito de fazer isso. Será que essa é a sabedoria de Deus? Que tipo de aliança que você tem? Você só tem uma... Não posso nem chamar de aliança, né? Nem com seu cônjuge, nem com Deus. Porque uma pessoa que sofre, né, sofreu a traição,
nunca vai pagar na mesma moeda se ela for uma pessoa que tem o coração e a mente renovada em Deus. Por quê? Porque ela sabe que o que está em jogo não é simplesmente a aliança dela com seu cônjuge, mas é a aliança dela com Deus. Ela não fará isso por quê? Porque ela sabe que tudo o que ela faz é como se ela estivesse fazendo ao Senhor e ela iria trair o Senhor Jesus? Com certeza não. Se ela tem o quê? A mente renovada pela palavra de Deus. Mas se ela não tem a mente renovada pela palavra de Deus, ela pode até ser um cristão, pode até ser uma cristã e vai se deixar levar por quê? Pela amargura, pela vingança. Amados, entende o quanto é importante nós deixarmos que o Senhor renove a nossa mente? Quantas vezes nós tomamos decisões achando que estamos corretos naquilo que estamos fazendo, mas não estamos. Por quê? Porque estamos alinhados com a forma de pensar desse mundo aqui. É por isso que eu disse que a transformação de um cristão, ela é proporcional ao quanto ele permite que a sua mente seja renovada. É o que nós lemos ali em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E é quando nós deixamos Deus agir em nós e quando nós nos sujeitamos a esse processo de renovação da mente, é que nós vamos nos tornando capazes de experimentar, ou seja, de viver, de desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e de comprovar essa vontade. Nós vamos olhar uma situação à nossa frente e vamos dizer, não, essa não é a vontade de Deus. Nós vamos ter a capacidade em Deus, pela mente renovada, pela palavra, de discernir as coisas, de entender isso aqui está gerando paz, isso aqui provém da sabedoria de Deus, que é pura, pacífica, amável, mansa, ou isso aqui vai gerar confusão, vai gerar contenda, porque se gerar confusão, se gerar contenda, não é a sabedoria de Deus, é a sabedoria terrena, demoníaca. Ou seja, é uma estrutura mental que não é a estrutura mental de Deus. Amados, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos convocado para viver uma vida mais profunda com Ele. Sabe, o cristianismo muitas vezes tem sido considerado apenas uma religião exercida de fora para dentro. Então as pessoas têm uma lista de regras, as pessoas fazem muitas coisas, tentam conquistar muitas coisas, assim como um devocional meu de alguns dias atrás, que eu falei sobre o modelo de vida no reino de Deus, não é o de conquista, mas é o de receber. O evangelho é sobre receber. E é por isso que nós precisamos passar pela renovação da mente, porque a nossa mente é uma mente que está acostumada, porque a mente da carne é a mente que está acostumada a conquistar, a comprar as coisas, a conseguir na força do braço. E no reino de Deus não funciona assim. Então nós precisamos nos render a esse modelo de vida que não é de fora para dentro, mas que é de dentro para fora. E o Senhor está nos chamando, amados, o Senhor está nos convocando, está chamando um povo para viver assim, para se render a esse modelo de vida, para se render a essa caminhada mais profunda com Deus, que não é uma caminhada de cumprimento de regras, em que nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós vamos para o culto só porque temos que fazer isso, porque eu sou cristão. Não, é uma caminhada de relacionamento com Deus, em que nós nos colocamos como filhos de Deus que amam se relacionar com o seu Pai. Relacionamento é conversa, relacionamento é passar tempo. Ah, amados, esse é o estilo de vida que Deus tem para nós. E é enquanto nós vamos passando tempo com Deus que a nossa mente vai sendo renovada. É nesse tempo com Deus que o Senhor vai nos mostrando, filha, essa área aqui você está pensando do jeito da carne, do jeito natural, e eu quero arrancar isso, deixa eu arrancar isso e deixa eu colocar a minha forma de pensar, deixa eu renovar a sua mente, deixa eu te mostrar como eu penso. Amados, Deus quer mostrar como Ele pensa a nosso respeito. Deus quer nos mostrar quais são os pensamentos dEle a nosso respeito. E isso é glorioso demais.
Deus fala: os meus pensamentos a seu respeito são mais altos do que os seus. Os meus pensamentos são maiores. Amados, Deus tem bons pensamentos a nosso respeito e para nós. E Ele quer nos revelar e nos mostrar, mas nós não vamos acessar se nós não nos sujeitarmos ao processo de renovação da mente. Porque não tem como nós entendermos os pensamentos de Deus e recebermos os pensamentos de Deus com a mente da carne. Por quê? Porque a mentalidade natural não consegue compreender a mentalidade espiritual. A mentalidade natural, terrena, carnal, não consegue discernir a mente do espírito. É por isso que a gente precisa mergulhar mesmo nesse processo de renovação da mente. Por isso que é essa vida de dentro para fora. O Senhor está nos convocando para esse modelo de vida. Chega desse cristianismo legalista, esse cristianismo de fachada, esse cristianismo em que não existe transformação, não existe mudança, em que a pessoa conheceu a Cristo há 50 anos atrás e continua a mesma pessoa, continua agindo do mesmo jeito, continua tendo os mesmos resultados. Chega disso, amados. Eu não sei vocês, mas eu não quero essa vida. Eu quero uma vida que os rios de água viva fluam em mim, através de mim. Eu quero acessar o coração de Deus. Eu quero acessar a mente de Deus. E é pela fé. É pela fé. É crendo que esse relacionamento com Deus existe sim. Deus não é aquele Deus distante, aquele velho barbudo que está lá no céu. Não, amados, Ele está aqui o tempo inteiro, vivendo em nós, sobre nós, do nosso lado, por meio do seu Espírito. E o Senhor deseja que nós nos sujeitemos a esse processo de renovação da mente, para que nós sejamos transformados, para que as nossas estruturas mentais, a forma de ver a vida, seja completamente transformada e nós possamos, de fato, viver, experimentar, desfrutar da vontade dele e comprovar a vontade dele. Ter a autoridade e a capacidade em Deus de dizer: essa é a vontade de Deus para mim, essa não é a vontade de Deus para mim. Esse é o estilo de vida que Deus tem para cada um de nós. Para cada um de nós. Por isso que Jesus, quando ele viveu aqui como homem, ele disse: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, eu só falo o que eu ouço meu pai falar. Ele tinha um relacionamento profundo. Talvez alguém diga: mas ele era Jesus, Catiane. Sim, mas enquanto ele estava aqui como homem, a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele assumiu a forma humana. Ele se despiu de toda a sua glória. Ou seja, ele como humano, ele se relacionava com Deus por meio do Espírito Santo. Assim nós podemos viver. Nós podemos ter esse relacionamento, mas, amados, é uma jornada, é uma caminhada, todos os dias, de fé em fé, de glória em glória. O que nós precisamos é perseverar nessa caminhada, crer nessa caminhada de fé, na suficiência de Cristo Jesus e nos sujeitar a essa renovação de mente. Aceitar que a verdade de Deus é a verdade. Sabe, muitas vezes nós escolhemos as partes da Bíblia que nós queremos crer. Não, amados, toda a palavra de Deus é a verdade, nós precisamos receber. Amados, que eu e você, nós consigamos de uma vez por todas nos libertar desse cristianismo legalista e religioso e possamos viver de fato o relacionamento íntimo e pessoal com Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, tendo a nossa mente renovada pela palavra de Deus, pela verdade do Espírito Santo em nós, vivendo as transformações que Deus tem para nós, porque começa as transformações aqui dentro, no nosso coração e na nossa mente, e depois vem para fora, através do nosso modelo de vida. Que eu e você nos sujeitemos a isso, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nós não queremos mais viver uma vida superficial, uma vida rasa. Não, nós queremos a profundidade do relacionamento contigo. Pai, nós queremos viver de fato essa transformação através da mente renovada. Nos ajuda nisso.
Pai, nós nos rendemos a Ti, nós nos entregamos ao Senhor, nós abrimos o nosso coração e recebemos os confrontos que precisam ser feitos, nós recebemos as disciplinas do Senhor, as alterações que o Senhor precisa fazer aqui dentro de nós, nos mostrando todas as áreas que nós temos pensado de uma forma diferente da do Senhor, e o Senhor quer arrancar, e o Senhor quer renovar, e o Senhor quer colocar o seu estilo de vida e o seu estilo de pensar em nós. Nós aceitamos isso, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor e pedimos, Espírito Santo, nos ajuda. Na força do nosso braço é impossível, sozinhos é impossível, nós dependemos do Senhor. Dependemos da capacitação que vem do Senhor, da graça que vem do Senhor, da ajuda que vem do Senhor. Agora, nós não aceitamos viver do mesmo jeito todos os dias. Não, nós queremos ser transformados dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, para que em todas as coisas a nossa vida glorifique ao nosso Senhor Jesus. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.